Como fazer um homem de câncer se apaixonar? Aperfeiçoando-se. Mantenha uma vida estável. O homem de câncer normalmente tem uma vida organizada. E em algum nível, ele pode esperar o mesmo de você. As realizações de vocês não precisam ser exatamente as mesmas. Mas a sua vida deve demonstrar um certo grau de estabilidade. Mostre que pode cuidar de si mesma sem ele. Você deve ter algum sentido para a sua vida e ser capaz de cuidar de suas necessidades básicas. Resista à tentação de depender dele materialmente. Mesmo que a maioria dos homens de câncer seja capaz de apoiá-la materialmente. É melhor evitar esse tipo de situação. Se o canceriano em sua vida tiver qualquer razão para suspeitar que você pode estar atrás do dinheiro dele, ele pode se desvincular emocionalmente. A não ser que ele se ofereça para pagar em um encontro. Vocês devem se revezar ou ocasionalmente dividir a conta. Não faça quaisquer exigências relativas a presentes ou coisas que quer que ele compre. Se ele gosta de agrada-la com vários presentes materiais, você analisar se também está fazendo isso por ele. Os presentes não precisam ser caros, mas devem mostrar uma quantidade comparável de afeto. Defenda-se. Você pode estar preocupada em deixar seu canceriano chateado se discutir com o canceriano. Mas uma argumentação saudável pode realmente aumentar a estima que ele tem por você. O segredo é ter certeza de que seus argumentos são razoáveis e saudáveis. Não o agrida nem busque pelos pontos fracos ou o acuse injustamente. Quando chegar a hora de vocês se conciliarem, não se detenha. Cuide da aparência. De um modo geral, os cancerianos podem ser um pouco superficiais em relação à aparência. Você não precisa ser uma rainha da beleza. Mas se vestir bem para ele de vez em quando pode certamente ajudar a sua causa. Você não precisa fazer nada extremo. Mas mantenha uma boa higiene. Use um pouco de maquiagem e vista-se com roupas bonitas. Perfume pode ser outra ferramenta poderosa. Procure um sabonete líquido ou shampoo com fragrância feminina e florida. Torne esse cheiro a sua assinatura e faça o canceriano associá-lo a você. Comporte-se de forma graciosa. Visto que os cancerianos são seres sensíveis, eles podem apreciar a beleza interior tanto quanto a beleza externa. Tente viver de uma forma equilibrada e graciosa. Perder a paciência de vez em quando é natural e bom. Mas é necessário que seja uma exceção à regra. E não o seu comportamento padrão. Conectando-se emocionalmente. Simpatize. Torne-se uma especialista nos humores e emoções dele. Os homens de câncer tendem a estar entre os homens mais sensíveis do zodíaco. Se conseguir dominar a capacidade de decifrar os humores dele e reagir em conformidade, você poderá encontrar o caminho para o coração deste homem rapidamente. Quando ele se sentir angustiado, pergunte o que está acontecendo. Se ele hesitar, deixe que o canceriano se abra no seu próprio ritmo. Mas deixe claro que você está disposta e ansiosa para ouvir. Quando ele não estiver infeliz, mantenha-o sorrindo. O homem de câncer típico gosta de rir. Então uma mulher que consegue mantê-lo sorrindo vai parecer muito atraente. Apoie-se nele para apoio emocional. Baixe a guarda e permita-se ficar vulnerável na frente dele. A maioria dos homens de câncer é totalmente capaz de apoiá-la emocionalmente e realmente gostam de
ter a oportunidade de fazer isso. Confie seus segredos a ele. Quando tiver um dia ruim, recorra a ele. Ele anseia a empatia das pessoas que ele gosta e deseja o mesmo sentimento em retorno. Aprecie o lado atencioso do canceriano. Será preciso aprender a apreciar a consideração que ele tiver em relação a você, que também precisará aceitar e incentivar a consideração que ele tiver com os outros. Embora a maioria dos homens de Câncer seja leal, podem haver momentos em que eles vão priorizar ajudar alguém em vez de passar tempo com você. Não se surpreenda se ele correr para o lado de um amigo doente ou se oferecer para ajudar um vizinho com uma tarefa difícil. Mesmo que isso signifique o cancelamento de uma noite com você. O senso de obrigação do canceriano pode se manifestar em momentos inconvenientes. E você precisa aprender a tolerar isso. Meça as suas palavras. Argumentações saudáveis podem ser benéficas, mas atacar ou jorrar insultos maldosos não. Se você atacar os pontos fracos através de suas palavras, pode levá-lo a colocar uma barricada entre você e o coração dele. Ele pode ser mais sensível à crítica do que a maioria dos homens. Então, comentários que podem derrubá-lo farão com que ele se afaste. Você pode trazer à tona uma crítica construtiva ou preocupação quando necessário. Mas fique longe de críticas que não fazem nada além de insultá-lo. Faça um gesto atencioso. Quando o homem de Câncer pode sentir o quanto você o ama, ele pode ficar mais propenso a se apaixonar em troca. Faça algo de bom para ele sem razão aparente. Um pouco de carinho de forma oportuna pode fazer muito. Quando disser, eu te amo, faça-o de forma significativa, apaixonada e genuína. Não digo da boca para fora. Os presentes que o façam lembrar o relacionamento de vocês podem ser especialmente eficazes. Pense em álbuns de fotos, poemas de amor e viagens para lugares sentimentalmente significativos como o lugar que vocês se conheceram. Por exemplo, os gestos e os cuidados são uma vantagem. Então você pode tentar fazer uma refeição caseira ou um lenço feito à mão. Não faça joguinhos de ciúme. Você pode ficar tentada a fazer o seu canceriano sentir ciúmes ao flertar com outros homens. Mas isso vai inevitavelmente sair pela culatra. A maioria dos cancerianos tende a ser possessivo. Cancerianos podem sentir ciúmes com facilidade e não lidam muito bem com essa emoção. Lide com os problemas emocionais imediatamente, independentemente de quem se sentir ferido, você ou ele. Os dois precisam sentar e resolver suas dificuldades emocionais o mais rapidamente possível. Os sentimentos negativos do canceriano provavelmente não vão desaparecer por conta própria. E ele também pode esperar que seus sentimentos negativos permaneçam até serem resolvidos. Quando ele se sentir ferido, poderá se retirar até que você ofereça um pedido de desculpas. Por outro lado, se você se retirar emocionalmente, ele pode se tornar pegajoso e exigente. A única maneira de acalmá-lo é abrindo seu coração e fazendo as pazes. Procure por sinais de afeto, visto que os cancerianos tendem a ser tão sentimentais. Você poderá saber quando ele se apaixonou por você antes mesmo dele dizer as palavras. Preste atenção para uma mudança de comportamento. Se ele se tornar notavelmente mais afetuoso com você,
O coração dele já pode ser seu. Um aumento dos níveis de afeto e consideração são bons sinais. Se o canceriano der muitos abraços, perguntar sobre o seu dia e perceber o seu humor, ele pode estar apaixonado por você. Da mesma forma, se ele se afastar ou parecer notavelmente magoado com algo que você fez, isso pode significar que um laço afetivo foi criado. Cuidando dele. Dê tempo a ele. Os cancerianos geralmente são intuitivamente conscientes de como são sensíveis. Então eles sabem que podem se machucar ao se envolverem com a pessoa errada. Pode levar algum tempo antes que ele se abra para você. Se você for consistente o suficiente com os seus afetos, ele deve baixar a guarda eventualmente. Sua necessidade de segurança emocional pode ser muito forte. Por isso ele vai precisar sentir um certo grau de emoção de você antes de se permitir sentir da mesma forma. Quando o canceriano tiver certeza dos seus sentimentos, porém, será mais provável que ele se solte e seja honesto com você. Conversem sobre família. Se ele se encaixar no molde, seu canceriano será bastante voltado para a família. Fale sobre a sua família e incentive-o a falar sobre a dele. Se ele sentir que vocês compartilham da mesma sensação em relação à família, o carinho dele por você pode crescer. A ideia que ele tem de família pode ser mais ampla do que a sua. E pode incluir tias, tios, primos e outros parentes distantes. Alguns homens de câncer podem até levar as coisas um pouco longe demais e mimar seus familiares. Mais do que o necessário. Se o canceriano se dá bem com a sua família, porém, ele também pode vir a amá-los como se fosse dele. Crie um ambiente aconchegante. Devido em parte ao seu amor pela família, o canceriano prospera em um ambiente aconchegante e acolhedor. Isto nutre seu espírito e abre o seu coração. Criar esse ambiente para o homem de câncer em sua vida pode encorajá-lo a abrir o coração para você. Receba-o em sua casa e mostre um interesse em fazer parte da dele. Passe tempo com ele em casa e desfrute de muito tempo apenas vocês dois. Passem algum tempo na natureza. Um interesse que a maioria dos cancerianos compartilha é um apreço pela natureza. Quando vocês passarem um dia ou noite juntos, vá para algum lugar que permita que os dois possam apreciar o melhor da natureza. Arrastá-lo para um lugar que ele vai adorar demonstra um nível altamente atraente de consideração. Uma viagem de acampamento de fim de semana provavelmente significará mais para ele do que um final de semana em uma cidade grande. Parques e outros locais com vistas panorâmicas são ótimas ideias para encontros. Planeje o futuro. Não tenha medo de falar sobre o futuro com ele. Os homens de câncer são bem-sucedidos graças à sua capacidade de pensar à frente. Então eles geralmente vão adorar as mulheres que fazem o mesmo. Fale sobre seus sonhos e objetivos. Como a maioria dos cancerianos não tem nenhum problema com compromissos sérios, as discussões sobre o futuro juntos são geralmente seguras. Comprometa-se completamente. Quando o canceriano der o coração para você, ele vai fazê-lo completamente. Você precisa estar preparada para fazer o mesmo. Antes de fazê-lo se apaixonar por você, apaixone-se por ele. Também, preste atenção a ele como um indivíduo. Tenha em mente que cada pessoa é diferente. E as ideias oferecidas aqui são apenas diretrizes.
Você terá que prestar atenção a como seu homem é como um indivíduo e agir em conformidade. Independentemente dele se encaixar ou não no perfil do signo de Câncer.